O regime pós-64 se transformou numa ditadura altamente repressiva, que usou da prática de tortura e assassinato de cidadãos para neutralizar e eliminar os opositores políticos. A ditadura remodelou as instituições políticas e a economia do país. Os governadores da ditadura foram Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Para melhor compreender a ditadura militar, dividimos em dois períodos. Primeiro, consequentemente, o governo de Castelo Branco, Costa e Silva e Médici, conhecido como linha dura, por seus governos que mais reprimiu. E o segundo, formado por Geisel e Figueiredo, que eram mais liberais e previam a reabertura para a redemocratização. Limitações previstas Na política, o período foi marcado pela centralização do poder a partir do fortalecimento do Poder Executivo Federal, que exerceu amplo controle sobre os poderes legislativo e judiciário. Foram também estabelecidas rígidas regras para o exercício da oposição política. Durante a ditadura foram criados atos institucionais que eram pacotes de leis que retiravam alguns direitos. A ditadura militar brasileira procurou legitimar-se politicamente por meio de atitudes pseudo-democráticas. O fato de o Congresso Nacional manter-se em aberto e em funcionamento fez parte da estratégia dos militares de permanecerem no poder e mascarar a feição autoritária do regime. Os militares fizeram algumas articulações políticas que possibilitaram que o Congresso Nacional referendasse o nome do Marechal Castelo Branco como presidente da República, em 11 de abril de 1964. Indicado como presidente da República pela junta militar golpista, o Marechal Castelo Branco era considerado um militar de tendências moderadas. Em seu governo, porém, Castelo Branco foi pressionado por militares direitistas radicais para realizar uma série de inquéritos policiais militares, conhecidos como IPMs, que tiveram por objetivo punir todos os cidadãos que tivessem vínculos políticos com o governo deposto de Jango ou que passaram a fazer parte dos movimentos de oposição ao novo regime. As greves foram proibidas e houve intervenção governamental em praticamente todos os sindicatos trabalhistas. Na área política, houve centenas de cassações de mandatos de parlamentares e suspensão dos direitos políticos. Em outubro de 1965, Castelo Branco assinou o Ato Institucional AI-2, que ampliou de forma significativa o poder do Executivo Federal. Estabeleceu eleições indiretas para a presidência da República e pôs exceção a todos os partidos políticos. Com essas medidas, deu início o estabelecimento do bipartidarismo com a criação de dois grupos políticos, a Arena e MDB. A seguir, com a AI-3, estabeleceu-se a eleição indireta, executada por colégios eleitorais para os cargos de governador e vice-governador. A Aliança Nacional Renovadora, a Arena, foi o partido da situação, ou seja, integrou políticos que apoiavam o governo e o regime ditatorial. O Movimento Democrático Brasileiro, MDB, foi o partido que atuou como oposição consentida. A adoção do bipartidarismo foi um artifício da ditadura militar brasileira, a fim de adotar feições democráticas do regime autoritário vigente. Desse modo, existiu oposição, mas ela atuou dentro dos estritos limites impostos pelo governo de generais, ou seja, o tipo de oposição que era praticado pelo MDB não ameaçou o poder dos militares e nem mesmo a manutenção da ditadura. Castelo Branco também promulgou o AI-4, obrigando o Congresso a discutir e aprovar uma nova Constituição com características autoritárias. No último ano de seu mandato, em 1967, o presidente também promulgou uma nova Lei de Segurança Nacional, o LSN, com pretexto de defesa da segurança nacional. Essa lei se transformou num poderoso instrumento de controle e vigilância política sobre todos os setores da sociedade civil. Severas punições foram estabelecidas aos transgressores da LSN. No governo Castelo Branco, o ministro do Planejamento, Roberto Campos, adotou uma política econômica anti-inflacionária que causou desemprego e provocou arroz salarial, ou seja, diminuição dos salários. De 1964 a 1967, centenas de pequenas empresas decretaram falência. Para suceder Castelo Branco, a junta de generais que integravam o comando supremo da Revolução indicou o nome do Marechal Costa e Silva para presidente da República. No Congresso Nacional, ocorreu mais uma vez a encenação do referendo, elegendo indiretamente Costa e Silva para o cargo do presidente.
Se por um lado o governo de Castelo Branco marcou por mostrar a faceta repressiva da ditadura militar, mesmo que sob pretexto de ser temporária, o governo Costa e Silva foi o principal responsável pela institucionalização do regime autoritário. Assumindo a presidência em março de 1967, Costa e Silva era reconhecido pelas suas ideias radicais de direita enquanto ministro da guerra do governo anterior. Ele criticava com tom mordaz o alastramento de grupos oposicionistas e cobrava bastante para que atitudes drásticas fossem tomadas. Foi durante seu governo que a ditadura deu o primeiro passo para legitimar seu caráter repressivo. Por outro lado, Carlos Lacerda, ditador político, que outrora havia apoiado o regime militar, para depor seu rival político, João Goulart, do poder, articulava um movimento de oposição conhecido como Frente Ampla. Ele contava com o apoio dos ex-presidentes exilados, como por exemplo Juscelino Kubitschek, e com algum tempo depois o próprio Jango, para exigir o retorno das eleições diretas, o direito de anistia política e a restauração do regime democrático. Com a morte do estudante Edson Luiz Lima Souto por um militar no Rio de Janeiro, no início de 1968, a UNE intensifica seus protestos contra o regime, chegando a organizar a passeata dos 100 mil na capital carioca, pedindo o fim da ditadura. Costa e Silva, apesar de ficar irritado com as vozes da oposição, por vezes mostrou-se adapto ao retorno da democracia, inclusive chegando a conversar com os líderes estudantis Franklin Martins e José de C. Entretanto, nenhum pedido dos estudantes foi acatado, e em 13 de dezembro de 1968 ele acabaria de vez com as reivindicações promulgando o Ato Institucional AI-5, que permitia que os líderes contrários ao regime fossem perseguidos, torturados e presos sem a necessidade de intervenção judicial. Além do mais, os presos políticos não tinham direito ao recurso do habeas corpus, fazendo com que as liberdades individuais e direitos constitucionais fossem suspensos. Após contrair um derrame cerebral em 1969, Arthur Costa e Silva foi afastado do governo. Seu vice Pedro Aleixo chegou a ser cogitado ao substituí-lo no governo, mas os militares decidiram organizar uma junta militar governativa que seria provisória, até que o próximo presidente, Emílio Médici, pudesse assumir. Assumiu em 30 de outubro de 1969, prometendo o estabelecimento da democracia em seu mandato. Na prática, seu governo foi marcado como o mais repressor da fase ditatorial do Brasil e de toda a nossa história. Existia desde então dois órgãos repressores, dois CODES, sendo que eles agiam livremente, sendo considerados os braços armados da ditadura. Surgiram em seus governos as guerrilhas urbanas, como MRI, a Índia, VPR e as rurais, como a guerrilha de Araguaia. No setor político, seu governo eliminou as guerrilhas de esquerda existentes nas áreas rurais e urbanas. Eram proibidas manifestações, reivindicações salariais e qualquer expressão popular contra o governo e a ordem estabelecida na época. No setor econômico, marcou pelo conhecimento milagre econômico brasileiro que propiciou um ótimo crescimento. Mas nas questões sociais houve pouquíssima distribuição de renda, estando o crescimento econômico concentrado nas mãos de poucos, o que geraria o aumento da miséria no Brasil. No consumo, entre as classes médias, aumentou a compra de bens duráveis nas residências, como o televisor em cores, inserido no Brasil em 1973, e a geladeira. O Brasil também passou a andar mais de carro. O Brasil, nesta época, ganhava mais uma vez a Copa do Mundo, sendo tricampeão do mundo, perdendo a taça que representava a potencialidade do Brasil no futebol. Neste momento entra em ação a mídia, mais objetivamente falando a Rede Globo, que teve como responsabilidade na ditadura mostrar o lado positivo das coisas e omitir o lado negativo. Desta forma, se aliou-se o governo em troca de dinheiro para construir filiais pelo Brasil e assim passava de informações censuradas que favoreciam a ditadura. No setor da infraestrutura, o seu governo foi responsável pelo acordo com o Paraguai para a construção de usinas hidrelétricas de Itaipu. No acordo
Binacional de Construção e Geração de Energia Elétrica. O governo de Médici é o auge da ditadura militar. O DOI-COD agiu livremente, o que provocava mais ainda as revoluções. A junta militar não mais conseguia controlar a situação. Desta forma, decidem eleger um governo que agisse de forma lenta, segura e gradual, sendo que o poder não caísse nas mãos de comunistas precedentes ao poder. Então, Ernesto Geisel iniciou o mandato presidencial em 15 de março de 1974. Seu governo durou até 15 de março de 1979, tendo como vice-presidente Adalberto Pereira dos Santos. Seu governo foi dedicado à abertura política, enfrentando forte oposição dos militares radicais. Houve durante seu governo a necessidade de administrar as crises da ditadura e o amadurecimento da oposição dentro e fora do governo. Criou o Pacote de Abril, que era um conjunto de medidas liberais que fazia parte de um processo de redemocratização. Mário Henrique Simons foi indicado para ministro da Fazenda, que logo anunciou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, na tentativa de retomar o crescimento econômico e conter o avanço da inflação. O plano falhou. O Brasil sofreu os efeitos da crise do petróleo, que gerou crise econômica nas grandes nações do mundo. A crise econômica fortaleceu a oposição política oficial no cenário político nacional. Em outubro de 1975, ocorreu a morte do jornalista de TV Vladimir Herzog, na prisão do 2º Exército de São Paulo, sob indícios apresentados pelo Exército como suicida. O fato fortaleceu a pressão em mais manifestações. Desta forma, suspendeu o Pacote de Abril e criou a Lei Falcão, com senadores biônicos, que ocupavam um terço da bancada do Senado. A metáfora era feita para indicar os parlamentares que não enfrentavam as campanhas eleitorais e eram protegidos pelo governo. Mesmo com todos os planejamentos e técnicas, Geisel não conseguia alcançar a situação, e desta forma foi eleito Figueiredo, para tornar o Brasil uma nova república. O governo de João Batista Figueiredo marcou a posse do cargo de presidente brasileiro como de um militar pela última vez. Figueiredo não estava nos planos da junta militar. Em seu mandato, a abertura política se intensificou e as manifestações populares conseguiram pressionar o governo em sentido ao fim da ditadura. Além disso, uma grave crise econômica marcou os anos de João Figueiredo no poder. No dia 15 de março de 1979, assumiu então o novo presidente, João Figueiredo. Assim que assumiu, deparou-se com a delicada situação econômica brasileira. O país já havia encerrado seu período de grande crescimento, chamado milagre econômico, entre os anos de 1968 e 1973, e vivia então as consequências de uma política de empréstimos que tentou sustentar a economia do país. A crise, que se estendia por alguns anos, gerou impacto também na política e aumentou a insatisfação do povo com o regime militar. Mundialmente, o choque do petróleo em 1979 desencadeou uma nova crise, favorecendo o aumento das taxas de juros internacionais e a disparada da inflação ao longo dos 6 anos. Foi nesse momento que a dívida externa do Brasil passou da marca dos 100 bilhões de dólares, obrigando o país a solicitar auxílio ao Fundo Monetário Internacional em 1982. Para tentar dar jeito na situação econômica brasileira, foi chamado novamente Delfim Neto para assumir no Ministério da Fazenda. O Ministério lançou o terceiro Plano Nacional do Desenvolvimento, mas que em nada obteve êxito, já que a recessão que assolava o mundo impedia a obtenção de novos empréstimos. Mas João Figueiredo continuou tentando combater a crise financeira. Implementou um programa de incentivo à agricultura com o slogan "Plante que João garante", e foi capaz de modernizar o sistema agrícola do país e transformar o Brasil em um dos grandes exportadores de produtos agrícolas do mundo. No governo de Figueiredo também foram construídas quase 3 milhões de casas populares, recorde histórico até então, por meio de um programa de habitação. Com tais medidas, João Figueiredo conseguiu que o Brasil saísse da recessão em seu último ano de governo e gerasse um crescimento do produto interno bruto superior a 7%. No campo da política, as implicações da crise econômica fizeram com que o presidente promovesse uma reforma. A primeira medida tomada foi a extensão do sistema bipartidário vigente, marcado pela Arena e o MDB. Surgiram então vários partidos que passaram a marcar o cenário político nacional. Outra medida política importante de seu governo foi a declaração de anistia dos militares e dos perseguidores políticos. Inicialmente não seriam todos beneficiados pela medida política. Na questão social, os militares integrantes da ala mais radical, chamada de linha dura, não estavam satisfeitos com o processo de democratização corrente no Brasil. Esses militares passaram então a promover ataques contra manifestações públicas,
desacordo com o regime como tentativa de espalhar o pânico. O mais conhecido dos ataques foi o atentado de Rio. Foi ainda no governo de João Figueiredo que ocorreu uma das maiores movimentações populares da história do Brasil, as diretas já, influenciados por um projeto de lei do deputado Dante de Oliveira que determinava a eleição direta para presidente. O povo foi para as ruas em vários lugares do Brasil para exibir seu apoio. Entretanto, quando o projeto foi votado no Congresso, saiu derrotado, mas a pressão exercida pelo povo garantiu que o fim da ditadura se tornasse real e também a conquista do voto direto. No encerramento do governo de João Figueiredo, seu sucessor foi determinado por eleição ainda indireta pelo colégio eleitoral, que elegeu Tancredo Neves. A ditadura militar chegava ao fim.